capítulo 8, versículo 1 em diante. Amém, queridos? Fala para o teu irmão do teu lado: eu quero receber. Fala isso: eu quero receber a tua palavra e o poder de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Eita, glória. E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, perseguia, ou que queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia. Ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Ele dizia ser um homem muito importante. Não era Mr. M, só está na minha Bíblia. E todos que davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem, Mr. M, é o poder de Deus, chamado o grande poder. E davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Mr. M. Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, olhando, observando, extasiado, que os sinais dele não era mágica, era de verdade. Só está na minha Bíblia. Os sinais e grandes milagres praticados. Senhor, fala conosco nesta noite, traz para nós realidade, a verdade, traz para nós a sensação de o Senhor, que é verdade, que Tu estás aqui no meio de nós, né, Pai? O Senhor falou que estaria conosco todos os dias da nossa vida, e se 2 ou 3 se reunirem no Teu nome, o Senhor se faria presente. Se estão aqui muito mais de 2, a Tua glória há de se manifestar, em nome de Jesus. Senta dando glória a Deus. Amém, queridos? É desse jeito que Deus faz na nossa vida, amados. Deus trabalha para aquele que nele espera. Você espera no Senhor? Os que esperam do Senhor vão voar como águias, como asas, como de águias, né? E vão subir o mais alto que puder, né? Não temos asas, mas temos o Senhor que voa, que leva você a lugares altos, como dizem Abacuque. Deus quer levar você a lugares altos, porque nos lugares altos você vai ver melhor, vai ter uma visão maior, porque você foi escolhido por Deus. Efésios capítulo 2, versículo 6, ele diz que, Paulo fala que nós fomos ressuscitados com o Senhor, estamos nas regiões celestes com Cristo Jesus, acima dos principados e potestades. Por isso que às vezes vocês vão ver eu andando assim, mas eu estou com o pé machucado, porque pisei na cabeça do diabo, sujei meu pé, eu estou limpando, porque Jesus é maior que o diabo. O Senhor é Deus para derrubar tudo aquilo que se levanta contra você e que parece que você vai perder. Pode vir perseguição, amados. A igreja de Jerusalém, ela foi perseguida por um homem muito capaz. Esse homem era tão capaz que se converteu. Deus falou assim: não, vem para o meu lado, porque você, do lado contrário, você dá trabalho. O nome dele é de Tarso. Saulo, repete, Saulo de Tarso.
E quem foi Saulo de Tarso? Depois ele virou, não botou roupa, não botou nada, ele virou o apóstolo Paulo. Amém ou não amém, queridos? Mas o que aconteceu naquela época, pastor? Que perseguição foi essa? Perseguição por causa que Jesus ressuscitou e eles começaram a pregar Jesus ressurreto e as coisas começaram a acontecer, os milagres começaram a acontecer. Tinha um coxo na porta de Formosa, que era um lugar onde os judeus iam frequentar, e ali tinha um coxo que ficava ali o tempo todo pedindo esmola. E quando Paulo e Pedro e João chegaram perto dele, olharam, pegaram a mão dele e falaram assim: eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, mas o que eu tenho, eu lhe dou. E pegou na mão dele, levantou ele, e ele ficou de pé. E ele era coxo desde nascença, estava sempre ali pedindo alguma coisa, mas de repente ele ficou de pé e entrou por dentro da igreja, saltando e pulando. Dá glória a Deus, igreja. Deus quer fazer com que você entenda isso, amados. Mas não só entenda, mas que você tenha esse testemunho dentro de você. Se Deus é por você, mas se Deus morreu no teu lugar, o que Ele não daria para você? Mas Ele quer fazer que a tua fé aumente, mas a fé só vai aumentar em virtude de você buscar a Ele, de você sentir a presença dEle, de você ter intimidade com Ele. Hoje de manhã eu falei sobre aplicativo. Eu falei de aplicativo porque Jesus falava em parábolas. E aplicativo é uma coisa que me deu assim... É uma coisa que não existia há um tempo atrás. Hoje em dia tudo é aplicativo. Você vai entrar para ver um filme e clica no aplicativo. Você vai tirar carteira de não sei, aplicativo. Vai fazer alguma coisa, aplicativo. Entra no aplicativo tal, entra no aplicativo tal. É tanto aplicativo. A carteira, Detran, aplicativo, não sei o que, aplicativo. E eu falei, aplicativo para lá, aplicativo para lá. Aplicativo antigamente eu usava só para um verbo, aplicar. Aplicar. Mas esse verbo se transformou num substantivo. Aí eu lembrei, sabe de quê, amado? Que o verbo que fez a igreja era Jesus de Nazaré. E ele se tornou substância viva no meio de nós. É o melhor aplicativo que eu tenho dentro da minha vida. Porque Ele morreu e ressuscitou e está morando dentro de você. O que Ele quer, amados? Ele quer se manifestar na sua vida. Ele quer que você, como diz em Atos capítulo 1, 8, Jesus falou: não se ausente de Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Descerá sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão as minhas. Amado, testemunha é o quê? Eu estava perguntando a Deus, por que eu acredito que Jesus ressuscitou? Como é que pode um homem ressuscitar? Mas eu sou testemunha porque eu estava lá. Pastor, você fica brincando que estava lá. Eu estava lá. Porque se o Espírito de Cristo que ressuscitou Jesus estava lá ressuscitando Ele, Ele está dentro de mim. Está dentro de você. Eu não acredito só pela palavra. Eu acredito porque dentro de mim existe um testemunho vivo. Só que a gente não dá valor a isso. A gente dá mais valor à carne. A gente quer viver na carne. E a gente, quando está preocupado, quando está perseguido, quando está doente, quando está triste, quando está chateado, a gente pula para a carne e fica carnal. E eu vejo o homem fazer tanta coisa, fazendo aplicativo, para poder ser um meio de que você faça tantas outras coisas. Você não sai de casa, você vai entrar no aplicativo, faz isso, faz aquilo. Mas é só entrar no aplicativo, o Play Store, baixa lá o aplicativo, acabou e tal. A gente não se toca no que Deus pode fazer, esse aplicativo que está dentro de você, que se chama Jesus Cristo. Amados, aqueles homens que estavam lá, que foram batizados do Espírito Santo, que receberam o poder de Deus, para que eles receberam aquilo? Para quê? Para que a igreja, amados, fosse mais forte do que tudo aquilo que é mal, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8.
1 João 3,8, ele fez você filho de Deus, pode botar aqui na tela, filho de Deus, para destruir a obra do diabo. Para quê, amados? Porque se o diabo tenta contra a sua vida, Deus é maior do que o diabo, ele está acima dos principados e potestades, e tudo aquilo que tenta contra a sua vida vai tentar, mas vai cair. Pastor, mas todo mundo morre. Eu morro, eu também morro. Jesus disse isso em João 14, o quê? Não, aqui, aquele que pratica o pecado procede do, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Deus. Ah, mas o Filho de Deus é Jesus. E você é filho de quem? Jesus veio transformar você em criatura para ser filho de Deus. Ele deu o Espírito dele para que você também fosse ligado à videira verdadeira, fosse um ramo da videira verdadeira. Amém, queridos? Deus quer fazer com que você entenda cada vez mais o que Deus quer fazer conosco, amado. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas, disse Jesus, porque um dia nós vamos morar com ele. Deus quer fazer com que você entenda as perseguições, os problemas e as lutas. Não para você chegar e dar um testemunho, poxa, pastor, eu ganhei isso, ganhei aquilo, ganhei um carro, ganhei... Não, que você seja testemunha para outras vidas. Testemunha para ganhar outras vidas. Tem muita gente morrendo, tem muita gente sofrendo, tem muita gente tentando outras coisas. Amados, Deus falou, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, mas nós queremos buscar as coisas que são nossas. Nós queremos aparecer muitas vezes do que aparecer Jesus. João Batista foi claro, ó, que diminua eu e que cresça o Senhor. Amados, é tão fácil entender isso. Só que nós temos que aplicar. Aplicar isso. Baixar isso no Play Cell. Para poder baixar na sua vida e você entender. Para isso, amados, eu tenho que esvaziar de mim mesmo, eu tenho que me esvaziar. Cada vez mais que eu vejo um pecado na minha vida, uma coisa que está errada, eu quero esvaziar e falar com Deus, Deus, me enche do teu Espírito, me enche do teu poder, para que eu possa ver os anjos do Senhor, para que eu possa ver a tua glória, para que eu possa as minhas mãos, eu olho e vejo ela furada como as mãos de Jesus para impor sobre você, e você ser curado, e você ser liberto. Para você sentir essa presença, amados. Isso está escrito desde o Antigo até o Novo Testamento, está apontando para Jesus Cristo, esse Senhor que veio para salvar a tua vida. O menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Pastor, como é que você descobriu isso, pastor? Lendo a Bíblia. Jesus falou que João Batista foi o maior profeta, mas o menor no reino de Deus era maior que João Batista. Por quê, mano? Porque João Batista não nasceu de novo do Espírito. O Espírito vinha sobre ele. Nós recebemos o Espírito de Cristo dentro de nós. Por isso que as palavras do Antigo Testamento, por exemplo, que vão trazer para você ideia, quando foi aquela mulher viúva que recebeu Elias, recebeu o Espírito Santo, recebeu aquele profeta em casa. O que aconteceu, amado? Nessa visão que ele chegou ali, aquela mulher ia morrer de fome. Não tinha azeite, mas o que você tem na sua casa? Eu tenho um pouco de azeite. Ele olhou para o azeite e Deus falou com ele, o pouco que você tem eu vou multiplicar. Fala com ela, abre a tua boca, Elias, e fala com ela para ir nos vizinhos todos os vizinhos, e ver se tenha vasilhas, que tenha botijas. Quanto mais botija tivesse atrás, e quando traziam uma botija, ela pegava aquele pouco azeite que tinha, jogava na botija e enchia outra botija. Amados, isso significa relacionamento. O azeite não é só para você. Se você tem pouco azeite, Deus quer multiplicar o azeite. Não esperes a parábola das 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 eram nécias. 5 tinham azeite de sobra, mas 5 estavam ainda guardando aquele azeite.
guardando aquele pouquinho ainda. Não, é meu, esse é meu, é meu, é meu. Sai fora, quebra isso em nome de Jesus. Esse azeite não é só seu, é para distribuir, mano. Se você recebe, você distribui, quanto mais você dá, mais você vai ter para dar. O que Deus quer fazer com a igreja é isso. Deus quer fazer isso com a igreja. Por quê, amados? Porque quando ela começou a pegar as outras vasilhas e enchia, significava que a vasilha do vizinho estava cheia de azeite. Ela encheu as vasilhas. Nós temos que fazer que os nossos vizinhos, que as pessoas que estão ao nosso redor, levar azeite para elas. Pegar do meu azeite e dar para elas, porque elas vão ficar cheias do Espírito Santo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai botar mais azeite. Ele vai botar pessoas no teu caminho, como botou aquela viúva e pediu para Elias ir na casa dela. Deus quer fazer com que nós sejamos o socorro bem presente na hora da tribulação. Pastor, o socorro é o Senhor, e o Senhor está dentro de você. Nós não temos noção do que Deus quer fazer com aquela igreja. Por que diz as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor? Ah, pastor, prevalece. Eu vejo tanto crente caído. É crente mesmo? O cair é do homem, o cair é da carne, mas o levantar é de Deus. Se você tem alguma coisa que está te pressionando, tentando te colocar para baixo, bota o joelho no chão, que essa situação vai mudar. Hoje você vai receber, hoje vai pingar azeite aqui nesse teto, você vai ser cheio da glória de Deus, você pode até ver a glória de Deus. Quem quiser recebe, quem não quiser não recebe. Semana passada eu falei aqui, o coração seu vai aquecer, vai esquentar, e aquecer o coração. Eu falei, só não tem fósforo, não tem fogo, não tem lugar nenhum, mas é poder sobrenatural de Deus que quer dar para a igreja. Agora recebe quem quer, trabalha quem quer, faz. Deus quer operar milagres. Jesus Cristo, quando chegou aqui, a primeira coisa que ele fez foi multiplicar a água em vinho, depois foi fazer outros milagres, saiu dali, foi curar a sogra de Pedro, meu Deus. Saiu do sermão do monte, curou um monte de enfermos. Era coxo, era cego, era todo mundo e todo mundo olhando. Por quê, amados? Porque nós temos que manifestar esse mesmo poder que Jesus manifestou em nós. Mas quando a igreja começou a ficar em Jerusalém, começaram a se acomodar, Deus fez alguma coisa. Eu digo que Deus não só usou Paulo, usou Saulo também. Que isso, pastor? Olha a heresia, pastor. O pastor Alexandre depois me pega aí e vê se usou Saulo também. Muitas vezes ele permite certas coisas, como o êxodo que aconteceu em Jerusalém, na época de Nabucodonosor. Ele usou Nabucodonosor para poder mudar, para mexer com a igreja, porque a igreja estava inerte. Muitas vezes vem perseguição para a minha vida, vem situações de conflitos para a minha vida, é para eu despertar. Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levante de entre os mortos e Cristo te iluminará. Deus quer fazer diferença na minha e na sua vida, mas para isso nós não precisamos só sentar no banco da igreja. Como diz aquele louvor, muito bom, eu não quero ser apenas mais um, não. Você é importante onde você tem, onde você está, o que você faz. Oh, meu irmão, você não é pensando, olha para os ícones desse mundo, não. Olhe para dentro de você, que é o maior ícone que existe nesse mundo. Está dentro de você, está dentro de mim, para se manifestar ao mundo. Amados, versículo 1 diz: Saulo de Tarso persegue a igreja, consentia a morte de um homem chamado Estevão. Eu chamo Estevão de semente, porque ele morreu, amados. Que ministério é esse da morte? Ele morreu, mas quando ele estava morrendo, ele olhou para o alto e viu Jesus sentado à direita de Deus. Vem, Estevão, está na hora de você vir aqui ficar comigo.
Depois um dia você vai estar comigo aqui. Eu também morri. Ele olhou para o céu e ficou maravilhado. E chegou no final e falou assim: Senhor, perdoa esse que estão me apedrejando. Tenha misericórdia dele, salva a vida dele, salva daquele ali que está consentindo, se chama Saulo. E Jesus falou lá de cima: aquele ali vai ser o primeiro. No capítulo 9 você vai ver a conversão dele. Está lá no capítulo 9 a conversão de Saulo de Tarso. Mas Saulo de Tarso foi usado para perseguir a igreja, porque a igreja precisava de alguma coisa para se movimentar e para saber quem era aquele quem ele estava servindo. Nós muitas vezes precisamos ser beliscão, apanhar, porque a gente fica inerte. A gente vê as coisas, ai, que bacana, que coisa maravilhosa, isso é assim, isso é assado, eu estou com dinheiro, recebi um emprego e tal. Não, não é só isso que Deus quer dar para você. Deus quer usar você. E Saulo de Tarso, amados, naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Pode botar o capítulo 8 de Atos aqui que eu vou seguir, vou fazer uma crítica textual. Perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Eu acho interessante que os apóstolos ficaram em Jerusalém. É como se fosse o centro da igreja. A igreja central continua ali, mandando missionários, fazendo concílio, como está em Atos capítulo 15, tratando da igreja e também se movimentando aonde via focos de avivamento, os apóstolos iam. Repete comigo: focos de avivamento. O que é isso, amados? Avivamento é tornar viva a igreja. Como de Azurra, de vários outros lugares, de Coreia do Sul, a pessoa começa a sentir a presença de Deus tão forte, começa a querer jejuar, orar, se ajoelha. Por isso nós estamos botando, eu sinceramente até quero cortar aqui um pouco a administração. Eu não quero olhar aquele papel vazio, não, quero ver aquele papel cheio. Eu queria até duas pessoas não pode, uma pessoa orando cada dia, mas aquele papel vazio, você não quer orar pela sua igreja? Misericórdia. Ah, mas eu não posso porque eu não tenho. Não é possível que você não tenha horário para orar para a sua igreja. Meu amigo, eu vou me ajoelhar para orar. É difícil orar menos de 1 hora? É muito difícil. Só em pensar nas pessoas, eu começo a pensar ali. Olho para a situação dela, olho para outra situação, olho para. Eu sei que Deus quer operar na sua vida. Quantas pessoas morrendo, quantas pessoas sendo presas, quantas pessoas sofrendo. Como que a igreja está, como as pessoas estão precisando da palavra de Deus, precisando se movimentar. A gente tem muitos motivos para orar. Os propósitos da igreja, quando começamos a fazer, eu olhei e comecei a fazer, falei: meu Deus, não termina, vamos parar por aqui, porque não vai dar tempo. Você está na igreja, você tem que ser uma pessoa que interceda pela sua igreja, porque você fez um voto aqui na frente, e não pode ser um voto de tolo. Eu vou orar, eu vou participar dos eventos, eu vou fazer isso. A igreja de Jerusalém, ela ficou em Jerusalém, mas os apóstolos ficaram ali, mas eles iam em cada local socorrer cada situação de avivamento, cada foco de avivamento. O que é foco de avivamento, amados? O avivamento não começa com a igreja, ou seja, com o grupo. O avivamento começa em uma pessoa. Eu sou avivado, eu tenho que avivar. E quem quiser vai avivar comigo. Eu quero mudar a minha maneira de ser. Eu quero buscar essa presença de Deus, pastor. Eu quero estar cheio do teu Espírito. Eu quero ver a glória de Deus se manifestar na minha vida, na vida da minha família e também na vida do meu vizinho. Eu quero estar cheio. Eu quero ser um ministro de fogo. Amém, queridos? Então, amados, a igreja foi dispersa. Dispersa por quê, amados? Porque Deus sabia que tinha muitos homens que estavam ali dentro da igreja, só sentando na igreja, orando, vendo Paulo, Pedro pregar, vendo isso, aquilo. Não, a igreja tem que sair, tem que ir para outros lugares, amado. Pastor, onde eu vou? Você vai onde você quiser, mas você pode, se você duvida, que você fala: Deus, bota uma pessoa na minha frente, Deus vai botar uma pessoa para você falar de Jesus. Basta pegar uma só. E você vai começar e você vai ver a glória de Deus se manifestar. Pastor, se me der um fora. Se der um fora, você glorifica a Deus. Porque você foi afrontado por causa que você falou do nome de Jesus. Porque esses aqui foram até presos. E quando foram presos, eles oraram e o lugar onde eles estavam presos tremeu. E eles falaram assim: glória a Deus, porque nós fomos perseguidos, porque divulgamos o nome de Cristo. Amados,
essa perseguição não é por causa de recompensa, não, mas é porque a glória de Deus vai se manifestar. E aí continua, amados. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos, no versículo 2, sepultaram Estevão e fizeram grande lamento por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Não pode ser assim, não, tem que ser mais forte. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres lançando na prisão. Queria acabar com a igreja. Está escrito aqui. Saulo de Tarso queria acabar com a igreja. E ele dá esse testemunho em Atos capítulo 27, você vai lá ver no final, ele dá esse testemunho, diz que ele matou até pessoas. Ele estava cego, por isso que quando ele se converteu, as escamas dos seus olhos caíram. E muitas vezes eu matei gente dentro da igreja com escama nos olhos, pensando que a vida é do jeito que você está levando. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Se você ainda não leu um livro, Obreiros de Cristo, que fala do pastor Cote, né? Procure apresentar-te a Deus como obreiros aprovados, que não tenham que se envergonhar da palavra da verdade, que manejam bem a palavra da verdade. Ou seja, amados, manejar bem a palavra da verdade não é só ser conhecimento acima de fazer teologia, não, amados. Basta você entregar e falar com essa palavra vai falar com você, é o verbo que se fez carne. Jesus é a própria palavra, ele vai te ouvir, ele vai te falar, ele vai falar com você, ele vai mexer em você. Dá glória a Deus, igreja. Vocês estão muito quietinhos. Pode falar, pode gritar e glorificar que é de Deus. Então ele ia de casa em casa arrastando homens e mulheres. Aí, enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Pronto. Tinha muita gente desconhecida parada, sentada na beira da igreja e não fazendo nada. E de repente começa a sair e começa a pregar o evangelho. Imagina essa dispersão. Essa dispersão foi pessoas saindo com famílias, com medo de morrer, com medo de sofrer, com medo de tantas coisas. Fugiram de Jerusalém, foram para outras localidades, porque não tinha, foram como todo mundo. E quando chegam em outros lugares, pensando que ia ser pior, de repente Deus começa a abrir porta e fazer diferença na vida dessas pessoas, e a pessoa começa a ver Deus de uma forma diferente. Dá glória a Deus, igreja. Enquanto os que foram dispersos foram por toda parte pregando a palavra. Filipe, que não é discípulo de Jesus, que não era discípulo, ele foi à cidade de Samaria, anunciava a Cristo, o povo dali, as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-se e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquelas. Amado, Filipe não ia conhecer o poder de Deus se ele não fosse, se ele não saísse daquela localidade, se ele não saísse, se ele deixasse, como Jesus. Amado, não foi só Filipe, John Wesley, ele estava pregando na igreja da anglicana lá na Inglaterra, e quando ele pregava o evangelho, ele falava do pecado e tal. O que aconteceu? Expulsaram ele da igreja, ele foi para as minas de carvão, foi para as ruas e disse: agora o mundo é a minha paróquia, eu vou pregar o evangelho na rua. E quando ele ia na rua, mas eu tenho um livro aí que testemunha, 2.000 pessoas, ele pregando, pessoas caindo no chão endemoniadas, sendo curadas, sendo libertas. Isso acontece com você e comigo também, se você for para as ruas. Nós queremos um avivamento na igreja. Aleluia. E apareceu aqui Simão o Mago, o personagem que eu quero me apegar. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o grande poder, o poder de Deus, chamado grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com outras artes mágicas. O que eu quero te dizer para vocês, amados? Sabe por que eu chamo isso aqui? Repete comigo: entretenimento. Circo. Vamos ver o mágico. Vamos ver Netflix, vamos ver filme. Pastor, você viu o filme que saiu agora? Pastor, você viu o jogo de hoje? Nós estamos atentos a tantas outras coisas. Por quê? Porque a carne, ela é excitada por isso. A carne é excitada por visão, os olhos. Como é que a mulher Eva foi pecada? Por causa dos olhos.
viu que a fruta era boa e comeu a fruta. O que é que eu vou comer? Qual o problema? O problema todo é que Deus falou que não. O problema todo é que o pastor Luiz está falando que não. Que nós temos que saber matar a carne e viver no Espírito. Eu não estou dizendo que você vai viver voando com o Espírito, não, amado. Não, você vai viver, vai casar, vai ter relações com sua mulher, vai ter filhos, vai comprar, vai vender, vai se distrair. Mas uma coisa você tem que ter certeza dentro de você, que maior é aquele que está em você do que qualquer outra coisa que atrai a sua carne. Pastor, mas o versículo é diferente. É, mas engloba nisso. Porque nós somos atraídos pelo dinheiro. Nós somos atraídos pelo sexo. Se a mulher não presta, se o homem não presta, a gente quer chutar, o marido quer chutar a mulher. Se o filho não presta, tem gente matando o filho. E daqui para pior, hein? Nós estamos vivendo nesse mundo. Deus quer chamar você. Fala comigo, igreja. Deus fala comigo, fala assim, Jesus fala comigo. Espírito Santo me desperta. Fala mais alto, Espírito Santo me desperta, em nome de Jesus. Eu não vou conseguir às vezes, eu não estou falando para você ficar vendo Bíblia, não, eu estou falando para você tomar uma posição e orar, se ajoelhar e orar e falar com Deus. Vem na igreja, vem nos eventos. Quando você acha que não pode vir na igreja, Deus está te chamando para aqui, porque você vai ouvir uma palavra de exortação. Pastor Luiz, agora, esse ano, eu quero chamar você para o caminho certo, para que você possa entender o que vale a pena servir ao Senhor. Tem muita gente aí se desfazendo, tem muita gente aí se desligando, mas não, Deus quer fazer você prosperar também. Quando você vai fazer e seguir ao Senhor, mas Ele é o dono do ouro e da prata, Ele vai levantar você. Ele vai abrir porta onde não tem, nós gostamos de cantar isso, né? Vai abrir porta, glorificar, fazer, mas jamais Ele vai abrir porta, Ele vai fazer tudo isso, mas primeiro, toma posição, recebe essa unção de Deus que está descendo sobre você. Fala, eu recebo esse azeite, eu recebo essa palavra, eu recebo, Senhor, de Ti, Pai, muda, Senhor Deus, tem alguma coisa para mudar. Mas eu gosto muito de um texto que fala da Arca da Aliança. Eu já repeti aqui, vou repetir outras vezes. A Arca da Aliança representava a presença de Deus. Davi, quando foi assumir o reinado, o que ele fez? Primeiro ato dele, quando chegou em Jerusalém, está faltando uma coisa aqui, está faltando a presença de Deus. Aonde está a Arca da Aliança que representa a presença de Deus? Já está na casa de Abinadab há 20 anos, então traz ela para cá, porque aqui é o lugar dela. Eu quero a presença de Deus aqui. Amados, para trazer a arca foi difícil, morreu até gente no caminho. Porque essa presença de Deus fazia diferença. E quando morreu gente no caminho, Davi falou assim, não vou levar mais não, tá? Eu não estou entendendo por que morreu. O homem botou a mão na arca para segurar, porque o boi caiu, tropeçou, e ele segurou a arca e ele morreu. Não estou entendendo nada. Falei, você vai ler a palavra de Deus, vai ver que não era para aquele homem segurar a arca de Deus. Para segurar a presença de Deus dentro de você, você tem que ter intimidade com Deus. O que é intimidade? Quinta-feira eu falei sobre isso. Tem os versículos que falam de intimidade. Intimidade com Deus é aquele que tem temor do Senhor. Que aonde você está, aonde você faz, você pensa, eu não vou fazer isso por causa de... Mas se eu fizer, eu posso mentir, mas eu quero dar sempre um jeitinho na minha vida. Não, tem que ter temor do Senhor. Você tem que representar Deus aonde você estiver. Você tem que ter intimidade com Deus. Intimidade, amados, quando uma pessoa é íntima sua, você abre a geladeira da tua casa, fica à vontade, aí você confia. Você confia no Senhor. Você vê com uma coisa, meu Deus, eu esqueci isso, o que vai acontecer? Deixei aquilo, não sei o que. Teve uma vez que eu subi um monte e orei, me lembrei aqui agora, estava no monte orando, falei, meu Deus do céu, eu deixei a bomba ligada lá, vai transbordar, vai vazar a casa toda. Quando eu cheguei, a bomba estava desligada. Eu falei, quem desligou? Foi um anjo do Senhor, só pode ter sido. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que temem os livros. Os anjos do Senhor estão ao serviço daqueles que vão herdar a salvação. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Nós precisamos entender que Deus vai pelejar por você. E mesmo se vazasse também, eu ia varrer, ia glorificar Deus, ia enxugar tudo aquilo. Confia no Senhor.
Isso é quem tem intimidade com Deus, amado. Tudo que é aquilo que está errado. Eu comecei a me ajoelhar hoje de manhã, comecei a lembrar dos meus pecados. Vi uma situação que ocorreu, que eu fiquei tão triste aqui em Itaipuaçu, uma pessoa que frequentou aqui a igreja. Eu fiquei, meu Deus, eu me ajoelhei, coloquei meu joelho no chão. Falei, Deus de poder e glória, tem misericórdia. Porque quando o cão está morto no chão, todo mundo tende a chutar. Mas misericórdia, Senhor, misericórdia. Que a palavra ressuscite homens, mulheres que estão presos, que estão perdidos, que possam voltar, porque Saulo de Tarso estava perdido, estava perseguindo a igreja, queria acabar, e a igreja orou, e ele se converteu. E nós estamos aqui para isso, amados. Deus quer fazer com que isso aconteça. Para isso precisa de um avivamento, precisa de ter intimidade. Você quer que Deus use você? Ele tem que encher você. Por que Deus encheu aqueles 120 discípulos que estavam orando, esperando o Pentecostes? O dia de Pentecostes chegou, desceu o Espírito Santo sobre eles, como língua de fogo, entrou sobre eles e ficaram cheios do Espírito. Por que eles ficaram cheios do Espírito? Por que eles transbordaram do Espírito Santo? Porque, amados, eles estavam vazios, estavam preparados. Eles se prepararam. Nós temos que nos preparar para poder se encher cada vez mais. Que aí, amados, a sua sombra vai curar enfermo, que nem a de Pedro. O seu lenço vai curar. A sua roupa vai servir para curar as pessoas também. Você joga a roupa em cima, serve. Mas você não vai fazer isso para aparecer. Você vai saber que você está ungido, até por fora. A glória de Deus está em você. O poder de Deus está cheio, enchendo você, para você fazer diferença na sua vida. Não importa a doença, não importa a ameaça, não importa a perseguição. Filipe foi para lá e quando chegou lá começou a falar da palavra de Deus. Ele não começou a orar, não, ele começou a pregar a palavra de Deus. E o próprio Simão, que era mágico, quando viu, falou assim: esse cara está falando a verdade. Eu engano todo mundo aqui com as minhas mentiras do Mr. M, eu faço isso, faço aquilo, todo mundo pensa que eu sou grande poder, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas eu não sou nada. Tem muita gente aí dentro da igreja, que nem esse Simão aí, querendo aparecer, querendo fazer alguma coisa para ganhar alguma coisa, mas não importa. Eu não quero saber quem é, quem não é. Eu quero fazer a verdade de Deus transparecer para que outros possam se converter. É desse jeito que Deus quer fazer. Ele tem que moer a gente às vezes. Passaram uma moendazinha. Qual os discípulos que você leram ali que ficaram andando de camelo 0 quilômetro, de cavalo manga larga machador? Você não vê isso. Paulo ganhou um cavalo manga larga machador, ganhou um campolina, ganhou não sei o que, ganhou isso, não ganhou nada. Ele ganhava era pancada e chicotada, mas continuava pregando a palavra de Deus e ficava dentro da prisão e continuava escrevendo a palavra de Deus. Dizia: muito importa sofrer por este nome, porque Deus está preparando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 diz o que, amado? Que 1 Coríntios 15, 19 diz: se a minha esperança em Cristo for somente para essa vida, eu sou o homem mais miserável, mais infeliz de todos os homens. O viver para mim é Cristo. Falar, vou morrer era lucro, eu vou para o Senhor, mas custa eu ficar nesta terra para poder levar ao máximo de pessoas, fazer-me de louco, fazer-me de pobre, fazer de o que for, fazer de mim fraco para poder ganhar os fracos, para que as pessoas se convertam ao Senhor. Eu creio que eu não estou falando com ninguém aqui que não seja crente. Todo mundo aqui é crente. Todo mundo crê em Deus, todo mundo tem Jesus no coração, amém? E Filipe, amados, quem era Filipe? Era um discípulo, que nem Pedro, era seguidor de Pedro? Não, que ele era um apóstolo, ele era... Qual o título de Filipe, hein? Você sabe qual era o título de Filipe? Eu só vejo ele, Filipe. Ele não é evangelista, não, ele não tinha título, não, ele não era pastor, não, o que ele era? Ele era um servo de Deus. Não importa que é pastor, que não é, importa que você, quando abre a boca, sai a glória de Deus diante de você, manifesta o poder de Deus na vida das pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Sopra teu Espírito, Senhor. Faz encher essa igreja, Pai, da tua glória. Tira o sono, tira a tristeza, tira a dor, tira o cansaço. Faz eles abrir a boca da glória. Oh, faz eles se movimentar, Senhor, em nome de Jesus.
O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres que ele foi praticado. Simão abraçou a fé, aceitou. Quantas pessoas vêm aqui? Aceitei Jesus. Opa, aceitei. Estou aqui eu. Aceitei Jesus, estou numa benção, glória a Deus. Poxa, agora a vida mudou. Mudou mesmo. Mudou? Tem que ver se mudou. Sabe por quê? Porque ele via só os cultos de Filipe. Ele ia lá. Quem vai pregar hoje? Filipe. Aí ele ia. Pô, Filipe vai pregar? Quem vai cantar? Pastor Luiz. Filipe ia lá pregar. Filipe ia pregar e ele ia. E ele ficava extasiado com os milagres. Que maravilha, glória a Deus. Pastor, você já viu na televisão, o que aconteceu? Eu vi um pregador, eu vi isso, é mesmo, aquele que dava o CPF. Teve um pastor aqui que falou aqui, acho que é o pastor Alexandre que pregou aqui, falou assim, CPF, quem é esse pastor? Diz, o pastor Alexandre, por favor. Quem é esse de CPF? Você não fala o nome, não. Identifica CPF, eu vou lá. Se você tiver um CPF, eu vou dizer o número do teu CPF agora. Para que, amados? Eu quero que você seja um instrumento de Deus na sua casa, na sua família, na sua vida. E ele ficava assistindo os cultos do Filipe. Amou o pastor Filipe. Ele não ia nem para a igreja do lado, ia para a casa do Filipe, lá, a igreja lá estava cheia. Filipe, glória a Deus! Alexandre estava lá, louvando o Senhor, cantando, eu vi ele lá. O que aconteceu, amados? Quando os apóstolos lá de Jerusalém, que estavam em Jerusalém, né? Ouviram que o povo, versículo 14, se quiser botar aqui, pode botar, que eu falei que eu vou fazer crítica textual. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, ou seja, foco de avivamento, enviaram-lhes Pedro e João. Amém, queridos? Pedro e João veio a cavalaria pesada lá do centro, para poder reforçar. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem o que significa batizado? Pastor, eu não entendo isso, batizado em nome do Senhor Jesus. Você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que Jesus falou quando foi embora? Mateus capítulo 28, versículo 19. Ir por todo mundo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo em nome de Jesus é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, então o batismo de João Batista era outro batismo. Era antes de Jesus. Ele não tinha ainda como autoridade para batizar em nome do Espírito Santo. Você, pastor Luiz, nós como autoridade espiritual, que eu recebi o chamado, eu tenho autoridade para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eu não batizo em meu nome, eu batizo em nome de Jesus. Batismo em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pela palavra que Jesus Cristo falou. Amém? Então é essa a intenção. O batismo de João Batista é batismo de arrependimento. Amém? Então a gente tem que... Eu não estou falando isso só por uma questão de... Mas aí, amados, batismo. Então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Pastor, impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Hoje a irmã me perguntou. O Espírito Santo com imposição de mãos. Por isso, amados, a sua mão tem poder. Eu imponho as minhas mãos, se você estiver ávido, você recebe o poder de Deus. Não é porque eu sou milagroso que eu sou melhor do que ninguém, não. Eu tenho autoridade espiritual. E eu peço, hoje mesmo, de madrugada, eu estava, Senhor, unge minhas mãos de novo. Bota mais unção, mais poder, mais glória. Enche-me do teu azeite, da tua glória. Eu quero muito o teu poder para que isso seja com fim proveitoso. Paulo ensina isso na primeira carta de Coríntios, capítulo 12. Todos os dons espirituais que você recebe é com o fim proveitoso. Lá tem 9 dons do Espírito Santo. Só que aqueles 9 dons é como se fosse uma capa. Tem vários dons espirituais. Dons espirituais. Se você é batizado no Espírito Santo, você recebe dons. Pode receber o dom de línguas, dom de interpretação de línguas.
mas tem que sempre ser dom de línguas? Não, nós não pregamos assim. Você pode receber qualquer tipo de dom. Dom de curar, dom de fé, são dons espirituais. Tem gente que tem uma fé tremenda, que crê que Deus vai operar e opera. Porque Deus opera, mas ele tem isso. É uma naturalidade, é uma natureza da pessoa. Cada um tem visões, outros têm revelações. Deus, ele deu à igreja braço, perna. Por isso que Paulo compara um corpo. Um é braço, outro é perna, outro é olho. Para poder toda a igreja trabalhar em prol do reino de Deus. Amém, queridos? Deus faz isso para que nós possamos entender e viver esse evangelho, porque é muito bom você ver uma pessoa curada, transformada, mas você se esvazia de si mesmo, busca o Senhor, ora ao Senhor, procure na sua boca não falar a palavra torpe. Efésios capítulo 4, versículo 25, você não fala a palavra torpe, vai falar uma palavra, não vou falar, eu sou santo, sou separado para Deus, eu fui escolhido por Deus para ser santo, para minha boca sair palavras de unção, de poder, de glória, que cura, que liberta e que salva. Amém, queridos? Pastor, mas não precisa ser famoso por isso, não? Não precisa não. Então eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito. As mãos. Era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem também para mim este poder, para que eu possa aumentar meu currículo de mágicas quando for fazer. Está na minha Bíblia aqui, Eclesiastes de Pastor Luiz. Também para mim este poder, para que eu possa, sobre o qual eu impuser as mãos, receber o Espírito Santo. Ou seja, ele estava querendo aumentar a quantidade de mágica dele, pensando que aquilo ali era mais uma mágica. E igual, me dá esse. Eu quero também me dar dinheiro, eu queria comprar o dom do Espírito Santo do dinheiro. Tem muita gente na igreja, está confundindo o que é a igreja. Jesus Cristo é a igreja do Senhor. Eu não estou falando mal de pastor nenhum, de igreja nenhuma, e nunca vou falar. Aquele que fala de Jesus, Jesus disse: não os proibais. Eu não vou proibir, não vou falar, mas ele não conseguiu atingir Jesus, mas não proíbe. Eu vou proibir. Essa é a lição que está escrita que Jesus falou. Então eu vou fazer a minha parte. Agora, se você seguir, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Depois vem aqui, irmãos. Os apóstolos impor as mãos, era concedido, aí ele dizendo: deem também esse dinheiro. Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração, pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho, pregaram a palavra de Deus, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Eu vou encerrar aqui, irmãos. São 8 horas. Estou até ao mar, está na hora de tomar um remédio. Deus quer fazer alguma coisa com você. Não foi à toa que você veio aqui. E eu sei que tem poder de Deus, tem unção de Deus para transformar você. Deus quer curar você, Deus quer libertar você, Deus quer curar a mim, Deus quer curar todos nós.